E aí, bom, vamos lá. Eu quero falar aqui de um tema um pouco já desgastado por conta das redes sociais e também é um tema muito explorado nas escolas, né, em meios universitários, em alguns livros e sempre está em alta e o assunto é sobre o racismo, né? Acho que está todo mundo aí ciente do que aconteceu no Bob's com relação às meninas, né? Eu vou colocar aqui um vídeo aqui para relembrar, tá? Acho que é isso aqui, ó. Bom, isso aí foi o que aconteceu aí no Bob's, né, com relação a duas jovens que estavam observando um rapaz varrendo o chão ali, né, um jovem negro, e aí elas começam a falar, né, xingar esse cara e usar de palavras pejorativas ali, e até racistas, né. E eu conversando hoje com a professora, ela falou, ah, mas o rapaz lá era namorado dela, tal, né. Eu falei, é complicado, né? Eu não sabia desse detalhe. Mas eu sempre costumo dizer uma coisa. Eu explico determinadas atitudes, mas eu não posso justificar muitas delas. Então é a questão do racismo. E aí a gente foi conversando e entramos no assunto do que se fala, né? Do racismo inverso. Eu falei, olha só, é complicado, né? Porque outra vez eu também vi uma postagem de uma mulher negra, né? Comentando a atitude de um empresário negro que chegou num determinado posto e falou que só contratava pessoas negras para trabalhar na sua empresa. Eu falei, ó, isso daí para mim é racismo também. E aí eu fui repreendido, né? Falando, ó, isso aí que você está falando não tem lógica, porque o racismo inverso não existe. Há um débito histórico com relação aos negros que deve ser reparado. Eu falei, olha, eu não discordo disso, eu entendo isso, eu trabalhei em instituições onde essa temática era muito bem explorada. Fui voluntário, por exemplo, na Educafro, né, ali nos cursinhos de pré-vestibular, que também tem essa temática aí, essa bandeira. Eu falei, eu entendo, é óbvio, isso não se discute que, pensando nesse contexto da escravidão do nosso país, né, que aconteceu aqui no Brasil, no período da escravidão, enfim. Quando foi abolido, os negros, né, foram despejados pelos seus senhores e sem nenhum tipo de política pública ali para eles poderem sobreviver ou sobressair na sociedade. Então a gente tem hoje aí o que nós podemos dizer da herança, né, a herança histórica dessa atitude. E aí nós temos os grandes centros periféricos, né, ou a periferia, pode-se dizer assim, as comunidades, as favelas. A gente vê aí o índice de marginalidade, de criminalidade, sempre associado ao negro, querendo justificar essa questão dessa dívida histórica. E aí vem toda a, as discussões voltadas, por exemplo, para cotas, né? Se a pessoa deve ou não apoiar as cotas. Eu, particularmente, acho que é viável, porém não em 100%. Eu penso comigo que sim, deve haver uma reparação dessas pessoas, dos negros, né, do nosso país, deve. Como houve no passado com outros povos, eu trago aqui como exemplo o povo judeu, que foi escravizado, perseguido, e eles conseguiram, de certa forma, em determinado momento, uma reparação desse dano. É, eu vejo a importância disso, eu entendo isso, né? Não tem como se negar. A questão das cotas, só para não fugir aqui, eu sou a favor, mas de uma forma não permanente, mas de uma forma, né, que tem um tempo determinado. Mas enfim, aí eu conversando com essa professora, eu falei assim, olha, se isso se perpetuar por muito tempo, você não acha que a coisa somente inverte? Ela falou, não, isso não inverte porque nós temos um prejuízo de muitos anos, tal, tal, tal. Todas as justificativas que são usadas, né, os argumentos que são usados para poder defender essa bandeira aí. Eu enxergo que é uma movimentação política de divisão mesmo, tá? Onde nós colocamos brancos contra negros, negros contra os brancos, né? E isso se ramifica para outras áreas, por exemplo, com relação ao gênero também.
Eu vejo isso, isso é óbvio. E políticos mal intencionados usam essas temáticas para levantar bandeiras para se colocar no poder. Isso é uma coisa muito perigosa que nós temos que tomar cuidado enquanto pessoas pensantes, né? Então, não nos dividir, mas nos unir para perceber essas ações maliciosas aí. A questão do racismo, nesse ponto, mais uma vez eu destaco, eu não discuto, porque eu concordo, né, que deve haver uma reparação, mas eu não posso desconsiderar as atitudes racistas que muitos negros podem ter também. Então, assim, eu posso ser contra o racismo e mesmo assim ter atitudes racistas sem perceber. Se eu tenho uma empresa e eu sou dono dela e eu sou negro e eu estipulo que vou contratar somente pessoas negras, é uma atitude racista. A minha atitude um pouco mais coerente seria de não impedir nenhum tipo de pessoa com atitudes discriminatórias, preconceituosas, de serem contratadas na minha empresa. Seja ela negra, seja ela homossexual, seja ela quem for, eu devo avaliar ela pela sua capacidade e não pela sua etnia ou pela sua escolha sexual ou pela sua escolha política, mas a sua efetividade dentro daquela função. Então eu acho assim que a atitude racista ela tem que ser extirpada para que não ocorra e não seja fomentada essa atmosfera de racismo, que pode ser proveniente tanto de um negro como de um branco. É lógico que o que ela falou ali, que com relação à sociedade, as oportunidades ainda, né, a evidência com relação ao espaço que os negros têm é muito menor com relação aos brancos. Isso aí eu não discuto, né? Entraria até em outras discussões para poder provar argumentos, a fatos, né? Você vê nas propagandas, você tem ali a cota do negro, né? Você pega uma revista, às vezes você lendo a revista, você vê muitas fotografias de modelos brancos, né? Até a questão dos brinquedos, né? Você viu um tempo atrás aí a produção de brinquedos de bonecas negras, que eu não via antes na minha infância, mas por conta dessa temática começou a aparecer, e eu acho isso importante, tem que acontecer mesmo. Mas o que eu trago, que eu trouxe, a tese que eu levanto é que a atitude racista, ela vem de qualquer lugar, e isso não tem que ser aceito. Esse tipo de atitude não tem que ser fomentada. Tem que quebrar o ciclo em algum lugar. Porque se eu pago o mal com o mal, ou eu combato o racismo sendo racista, quando é que isso termina? Não termina. Então o ponto, no caso aí, é outro, né? É outra coisa, a abordagem é outra. São questões de discriminação, né? Que existem, nós sabemos que existem. No caso da menina aqui do vídeo, ela namorava com um cara, ela falou assim, olha, ela era namorada do rapaz, que é negro. E mesmo ela namorando com um rapaz que é negro, ela não deixou de ser racista. Bom, ela teve uma atitude racista mesmo, né? E isso meio que inculcado na cabeça dela, no entanto que ela usou como ofensa, né? Vai mesmo seu preto, não sei o que, acho que ela usou desses termos aí, para quem viu o vídeo na íntegra, pode ver. E depois ela pede desculpa, né? Eu acho que não adianta muito pedir desculpa, porque ela tem que mudar a cabeça dela, a atitude dela. E isso aí é muito difícil de nós julgarmos, né? Porque eu penso que é uma pessoa que tem uma cabeça dela tem que nascer de novo, né? E nascer de novo é nascer do espírito, né? É só assim que eu entendo. Ou seja, tem uma conversão de mentalidade aí. Então são essas coisas que eu vejo, eu acho uma dificuldade muito debater, falar desses assuntos. As pessoas depois começam já meio que olhar meio torto para você. Eu vi a colega lá olhando meio torto para mim depois. Falei, nossa, eu não discordo dela, mas eu só quis trazer um ponto de vista diferente, onde eu falo assim, olha, a atitude foi racista. A questão racial é inerente do ser humano, porque em vários momentos históricos ele foi racista, em vários momentos da história o homem escravizou o homem, então não necessariamente somente o branco escravizou o negro, mas nós temos aí contextos históricos, isso não tem também como negar, em que negros escravizaram negros e que negros já tiveram em outras ocasiões remotas onde escravizou os brancos. E assim, com relação à reparação de tudo isso, vai ser uma reparação sem fim, né? Então em algum momento esse ciclo tem que quebrar. Então essa é uma opinião, né? Eu tenho o costume de fazer algumas leituras, eu tenho alguns livros aqui sobre
cultura africana, sobre esse contexto histórico. Eu acho importante também se inteirar disso para não falar bobagem, mas eu acho que eu tento seguir um pensamento o mais coerente possível. E a coerência eu não nego tudo aquilo que ela falou, não discordo, mas a atitude racista das pessoas tem que ser combatida, independente se ela é branca, negra, seja lá quem for, né? Porque isso é complicado e é muito difícil. A gente vê as pessoas levantando bandeiras como se fosse time de futebol. Não discutem mais ideias, discutem pessoas, discutem bandeiras, discutem partidos e não é por aí o caminho, né? É só isso que eu queria dizer sobre esse assunto, né? E vou continuar fazendo as minhas leituras e quando eu puder eu trago aqui a resenha delas. Falou aí.